Vai começar uma Mentoring Class, uma Masterclass do Mentoring Team. Iniciativa SECT Alagoas, FAPEAL, Senai, impulsionando o empreendedorismo e a inovação. Olá, eu sou Amaury Nogueira, PhD em Ciência da Computação, mentor de Tecnologia da Informação do Mentoring Team, que é a iniciativa SECT Alagoas, FAPEAL e Senai Alagoas. E você está no Mentoring Class. Hoje vamos tratar de um tema muito importante e muito relevante para você que tem uma ideia, para você que tem um produto, para você que pensa em ter. E o que vamos falar é sobre métodos e técnicas de prototipação e validação de produtos. Mas para você entender isso daí, vamos primeiro pensar no seguinte. Imagine que você está na lanchonete, você está lá comendo um pastel, um delicioso pastel, e aí você tem uma ideia que passou na sua cabeça naquele momento. Uma ideia que para você parece muito relevante, muito rentável, que faz muito sentido, e aí você pensa, poxa, eu preciso anotar isso em algum lugar. Aí você olha para o lado e pensa, olha, eu estou vendo aquele guardanapo ali, eu vou usar. Então pega aquele guardanapo e você começa a escrever sobre a sua ideia, sobre como seria os passos que você precisaria realizar. Então, será que isso aí pode ser considerado uma prototipação? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre métodos e técnicas de prototipação, sobre tipos de protótipo, sobre testes de usabilidade e experiência do usuário, sobre formas de validar um protótipo. E para a gente entender um pouco sobre cada um desses conceitos, vamos voltar para o nosso exemplo. Então, existem vários tipos de protótipo. O que é um protótipo? Um protótipo é uma maneira da gente representar um conceito, representar uma ideia, representar um produto, representar qualquer coisa que seja. Às vezes o conceito nasce na nossa cabeça e a gente pensa assim, olha, eu preciso transformar essa ideia, esse conceito em algo palpável, algo tangível. Então, isso é o que a gente pode chamar de protótipo. E será que o que a gente fez no guardanapo pode ser considerado um tipo de protótipo? Sim, a resposta é sim. Pode ser considerado um tipo de protótipo e é um tipo de protótipo, inclusive, que tem um nome. E esse protótipo a gente chama de sketch. O sketch é uma representação simples, tá? Não vai ter muita semelhança com a realidade, porque o objetivo não é a gente detalhar a nossa ideia, o nosso produto. Não é isso. O objetivo é a gente registrar o conceito, registrar a ideia que veio na nossa cabeça antes que ela se perca. Então, pode ser que esse protótipo ele não seja tão fidedigno, não seja tão parecido com a ideia que a gente teve, mas é a forma mais rápida que a gente tem de registrar isso daí. Então, por que é importante a gente fazer esse registro? Porque ideias vêm e ideias vão. Então, uma ideia na sua imaginação é uma palavra solta no vento. Se você não registra ela em lugar nenhum, vai ser muito difícil de você lembrar disso aí depois. Então, qual é a definição de sketch? O sketch é um esboço de uma representação que pode ser usada tanto para um produto, para um serviço, e não dá para a gente colocar muitos detalhes. Por quê? Porque, imagina só, no nosso exemplo a gente usou um guardanapo de uma pastelaria. É aquele guardanapo que você usa e ele suja mais do que limpa, muitas vezes. Então, imagine que você só tem aquilo ali. Ou você escreve naquilo ali, ou você vai perder essa ideia. Então, você não tem como colocar um grande nível de detalhes, você não tem como ser rico em detalhes. Você vai colocar somente os pontos principais, é um esboço de uma ideia. Não quer dizer que você não possa usar outros tipos de protótipo e fazer, então, um protótipo mais realista, por assim dizer, da sua ideia. Então, a gente pode pegar esse protótipo que a gente criou num guardanapo e pode discutir ele rapidamente com outras pessoas. Pode mostrar, olha, eu tive essa ideia aqui, o que é que você acha? Então, isso se torna palpável, isso se torna viável. Então, recapitulando, o que a gente fez foi um sketch. Agora, vamos falar de um outro tipo de protótipo, que é um protótipo mais, digamos, fiel à sua ideia. E para a gente pensar nesse tipo de protótipo, vamos imaginar o seguinte. Você pensou em um aplicativo. Você pensou num aplicativo e você tem um amigo que é desenvolvedor. Você pegou aquele seu lindo guardanapo que você roubou ou pegou emprestado lá da pastelaria e você entregou a esse seu amigo desenvolvedor. Olha só, eu tenho essa ideia, eu acho que dá pra gente ganhar dinheiro. E aí, o que é que você acha? Aí, o seu amigo desenvolvedor
olha e pensa, olha, eu acho que eu consigo desenrolar isso para você, eu consigo desenvolver isso daí. Eu vou fazer para você o projeto de algumas telas. Eu vou desenhar as telas da sua ideia e vou depois te mostrar para ver como ficou mais ou menos na minha cabeça a representação da sua ideia em formato de telas. Então, essa representação em formato de telas também pode ser considerado um protótipo. Mas que tipo de protótipo é esse? Esse tipo de protótipo é o que a gente chama de wireframes. Então, o protótipo de wireframes, na verdade, são algumas telinhas com algum nível de semelhança com a realidade, já é um pouco mais elaborado que o sketch, por exemplo, e vai permitir que pessoas possam até interagir com as suas telas. Imagine que você pensou em botões, em formas de usar esse seu aplicativo, essa sua ideia, e aí você colocou tudo aquilo nas telas. Você não, seu amigo desenvolvedor. E aí você fez então um tipo de prototipação que chamamos de wireframes. Então, esse desenho vai permitir que você tenha uma noção de maiores detalhes. Então, você vai conseguir entender melhor o funcionamento e isso também é um tipo de protótipo com um nível de detalhamento um pouco maior. Então, tudo o que fizemos até agora, só existem esses dois tipos de protótipo, sketch, wireframe. Será que eu não vou conseguir fazer um outro tipo de protótipo para um outro tipo de ideia? Será que eu tenho que adequar minhas ideias a esses tipos? E a resposta é não. A resposta é não porque existem vários tipos de protótipos. E nessa aula, por assim dizer, vamos tratar só alguns deles e vamos tratar alguns dos mais comuns. Então, vamos recapitular. Falamos agora de dois. São sketches que são mais simples, têm menos detalhes e permitem você registrar o conceito da sua ideia. E temos também o exemplo onde o seu desenvolvedor, seu amigo desenvolvedor se empolgou e desenvolveu as telinhas do seu aplicativo. E esse daí a gente chama de wireframes. Então vamos pensar o seguinte, a gente tem um protótipo um pouco mais realista ainda. Então esse protótipo agora, seu amigo desenvolvedor pegou aquelas telinhas, colocou iterações. Quando você clica em um botão, ele lhe direciona para outras telas e aí você consegue executar até algumas ações simples. Você poderia, por exemplo, pedir para o seu vizinho testar o seu aplicativo e dizer, olha só o que eu desenvolvi. Essa ideia faz sentido para você? Você comprar isso daí? E aí a gente vai tratar sobre isso mais na frente também. A gente tem alguns protótipos aqui que são um pouco mais funcionais do que outros. Então, no caso do sketch, a gente não consegue, por exemplo, clicar nele, porque ele é um pedaço de papel, no nosso exemplo. Mas no mockup a gente tem um nível bem maior de detalhamento e um nível bem maior de funcionalidade. Você consegue pedir, por exemplo, para um conhecido seu fazer um teste, clicar nos botões, acessar diferentes telas para ver como o seu produto se comporta. Então, falamos de três tipos. A gente tem o sketch, que vai ter um nível de detalhamento bem baixo, é uma coisa que você vai fazer, por exemplo, num pedaço de papel. A gente falou também dos wireframes, que são as telinhas, né, que seu amigo desenvolvedor fez para você, e também dos mockups. Mockup é o conceito de uma telinha com mais funcionalidades, é uma coisa que se aproxima um pouco mais da realidade que seria a do seu aplicativo funcionando, por exemplo. Então, algumas pessoas podem estar se perguntando, e se eu tivesse um outro tipo de ideia? Se a minha ideia não fosse um aplicativo, porque nem tudo na vida é aplicativo, né? Se a minha ideia fosse, por exemplo, construir um prédio, um edifício de 200 andares, sei lá quantos andares, e eu quero fazer uma representação disso daí, como é que eu vou fazer isso usando Sketch? E a resposta é, você não vai usar Sketch, você vai usar um outro tipo de protótipo, que é chamado de maquete. A mesma maquete que vocês, por exemplo, já devem ter utilizado aí no tempo de escola para construir alguma coisa. Então, a maquete ela é um outro tipo de protótipo. Ele vai ser uma representação física. Então, você pode, por exemplo, fazer aquele seu lindo prédio de 200 andares, colocar alguns carrinhos, umas pessoas para simular e dar a entender a qualquer pessoa que vê essa maquete como seria a sua ideia, como seria o seu edifício, por exemplo. Tá, eu já sei que existem esses tipos de protótipo, né? A gente falou de sketches, a gente falou de mockups, a gente falou de maquetes, a gente falou wireframes. E se eu tivesse, por exemplo, um outro tipo de protótipo? Imagine o seguinte,
Eu tenho uma autoescola e na minha autoescola tem alguns alunos que estão com muito medo de dirigir, porque eles acham que vão atropelar pessoas e subir em cima de calçadas. E aí eu não consegui convencê-los de forma alguma a pegar num carro e aprender antes de estar no ambiente de simulação. Então, tem como eu fazer um protótipo num ambiente de simulação? E a resposta é sim. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de simuladores de aeronaves, veículos e também de autoescolas. Qual é a vantagem da simulação virtual, que é um outro tipo de prototipagem? Na simulação virtual, você consegue emular, de certa forma, um ambiente e um contexto. Não vai ter danos, por exemplo, se o seu aluno que está com medo subir na calçada. Não vai ter dano se ele atropelar uma pessoa virtual. Ele vai dizer, ó, eu estou fazendo isso errado, então eu vou treinar um pouco mais para simular como seria a realidade. Isso daí também é um tipo de protótipo. Então, ó, falamos até agora de sketches, wireframes, mockups, maquetes e protótipos virtuais. Então, quando falamos nesses protótipos, falamos também do nível de detalhamento que esses protótipos precisam ter, se ele é mais parecido com a realidade ou não. Como é que a gente chama esse nível de detalhamento? Esse nível de detalhe a gente chama de fidelidade. Então, diferentes tipos de protótipo existem, por exemplo, um sketch vai ter um nível de fidelidade muito mais baixo se a gente comparar com um mockup, por exemplo. Então, por que a gente fala assim? A gente fala assim porque ele vai ter menos detalhes, ele vai ter menos similaridade com a realidade. Por quê? Porque ele foi feito para você fazer um registro rápido. Já um ambiente de simulação virtual, ele vai trazer um rico detalhamento para você. Você vai conseguir se sentir imergido naquela realidade. Então, tem esse nível de diferenciação. E aí, para você, vai ser uma escolha, o que faz mais sentido, maior nível de detalhamento, ou seja, maior nível de fidelidade ou menor nível de fidelidade. E aí vai ser uma escolha a depender do seu contexto. Então, ó, no nosso exemplo do papel, se a gente pega o nosso guardanapo, é um protótipo de baixa fidelidade. Se a gente pega um ambiente virtual de simulação, é um protótipo de alta fidelidade. Mas eu sou limitado a isso, eu posso ainda ter uma fidelidade ainda maior do que o ambiente virtual? E a resposta é sim. Imagine o seguinte, imagine que você pegou uma furadeira, você está criando uma nova e revolucionária furadeira de mão que você vai usar e ela vai parafusar também as coisas, sem fio. Ninguém nunca pensou nisso na história da humanidade e você acabou de pensar. E aí, um aspecto muito importante que você deve levar em consideração é ergonomia. Então, a pessoa vai pegar a sua ferramenta e vai usar com a mão dela sem que machuque, sem que ela tenha lesões por ficar muito tempo usando a sua ferramenta. Então, como é que você pode avaliar isso aí? Como é que você pode testar a ergonomia da sua ferramenta? E a resposta é utilizando um protótipo em 3D de alta fidelidade, onde a pessoa vai pegar na sua ferramenta e utilizar num contexto real para saber se doeria a mão ou não. Então, essa é uma forma também de prototipagem. Então, ó, para a gente falar dos vários tipos de prototipação, a gente tem que falar também de validação. Então, por que a validação é importante? Aquela ideia que você teve lá no início da nossa aula, ela é muito legal, ela é muito importante, mas ela só vai ser interessante se alguém decidir pagar por ela. Imagina assim, ninguém está disposto a pagar por aquilo. A pessoa olha por aquilo que você fez e pensa, isso aí para mim não faz sentido nenhum. Então você precisa validar os seus produtos, você precisa validar as suas ideias. E essa validação ela precisa ser feita com quem vai comprar ou quem pretende se vender essa ideia. Não adianta, por exemplo, você ter um produto muito bom que ninguém pagaria por ele. Não adianta você ter uma coisa muito legal que na sua cabeça é incrível, mas que não resolve um problema que no contexto real, por exemplo, no caso da nossa furadeira maravilhosa lá, mirabolante, que ela não funciona, que a pessoa usa e sente uma dor na mão depois de meia hora utilizando ela. Então você vai precisar fazer testes, vários tipos de teste. Então o teste vai variar de acordo com o tipo do seu produto. Se o seu produto, por exemplo, for um sistema, você tem que avaliar quantas pessoas ao mesmo tempo podem usar esse meu sistema de maneira satisfatória, de maneira que ele não caia o desempenho. Se o seu produto é uma furadeira,
vai ser avaliado, por exemplo, testes de ergonomia, se ele segue algumas normas regulamentadoras de segurança e por aí vai. Então você precisa fazer vários tipos de teste e precisa também fazer, dentre esses testes, um teste de mercado, para saber se as pessoas que estão ali, as pessoas que são seu público-alvo, pagariam por essa ideia, se essa ideia faz sentido para essas pessoas. Então, esses testes, eles podem envolver, por exemplo, você vai vender, vai comercializar um número limitado. Então, minha furadeira ISO 9000, não sei das quantas, ela vai ter um lote de 100 unidades para teste. As primeiras 100 pessoas vão utilizar, vão pagar um valor abaixo para me dizer, por exemplo, o que elas acharam desse meu produto. Você pode fazer de diversas formas e isso vai mudar de acordo com o contexto no qual o seu produto e você está inserido. Então, além da experiência do usuário, você tem que avaliar como o seu produto, como o seu sistema irá se comportar nas mais diversas situações. E para isso você vai precisar fazer testes de funcionalidade. Para fazer esses testes, você vai precisar criar cenários, casos de uso, para identificar, observar e analisar como é que o seu sistema se comporta. Mas um ponto muito importante você tem sempre que pensar no seu cliente, é o seu cliente que está pagando pelo produto e é ele que vai dizer se o produto é bom ou ruim, porque se o produto for ruim, ele não compra. Então é muito importante envolver o cliente na validação do seu produto, da sua ideia, do seu serviço. E se você, por um acaso, se você não lembra de nada do que eu falei até aqui, só lembre de uma coisa. Foque no cliente, que é o mais importante, que é a pessoa que vai pagar pelo seu produto, que vai pagar pelo seu serviço. Então, envolva o cliente em todo o processo de prototipação, teste, valide a sua ideia com ele. Depois de validado, aí sim você tem um produto que vale a pena ir para frente. E por fim, eu quero agradecer até aqui a presença de vocês. Eu sou Mauri Nogueira, mentor de tecnologia da informação do Mentory Team. Até a próxima. Obrigado por assistir. Essa foi mais uma Mentory Class.